Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, aciona aí o sininho para você ser avisado, deixa o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E não fique com dúvida do que eu vou estar lendo aqui hoje. E se você ficar com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer através de videochamada, tá bom? Peço para que você também veja aí na minha playlist, tem aproximadamente uns 30 livros lidos na íntegra, de diversos temas aí, né, sobre religião e sobre a Bíblia, tá bem? Então, vá lá e cresça espiritualmente, vendo aí as leituras que eu fiz, tá bom? Então vamos para o capítulo 10, hoje, que vai falar sobre o custo do discipulado. E diz o seguinte, desculpe, embora o meio de fazer discípulos tenha sido planejado por Jesus, sendo o único método que irá ganhar o mundo para Cristo, nem todos irão adotar um ministério de discipulado. Nos dias de Jesus, houve oposição ao seu plano e o mesmo acontecerá hoje. Durante o ministério de Jesus, os religiosos foram os que com frequência protestaram mais alto contra os seus ensinamentos. Em vista de certas barreiras que surgem, o mundo religioso atual oferece grande resistência ao compromisso de fazer discípulos. Subtítulo: O custo é alto. Seguir Jesus pode ter parecido fácil a princípio, quando se observava as multidões que o cercavam, mas não levava muito tempo para um provável seguidor descobrir o preço a ser pago pelo discipulado. Jesus estava pedindo a seus seguidores que entregassem suas vidas completamente a Ele. Ele exigia ser servido com exclusão de qualquer outra coisa. Abre aspas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, fecha aspas. Está lá em Lucas 16, versículo 13. Quando o indivíduo decide seguir Jesus, isso significa que deveria abandonar completamente seu antigo estilo de vida pecaminoso. Seus velhos hábitos seria posto de lado e um novo caminho que abrangeria tudo na vida da pessoa. Atos, palavras e pensamentos seria seguido. Tudo ficaria sujeito a Jesus. O seu padrão era a perfeição. Abre aspas. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fecha aspas. Está lá em Mateus 5, versículo 48. Jesus não exigia um compromisso de meio expediente ou desinteressado, mas queria completa dedicação a Ele como Senhor de suas vidas. Ele também jamais escondeu o preço a ser pago para segui-lo. Alguns podem ter desejado aceitar parte de seus ensinamentos e reivindicar os benefícios prometidos por ele, mas não se achavam dispostos a obedecer todos os seus mandamentos. C.S. Lewis compara Jesus a um dentista que não só trata do dente afetado, como também de todos os outros que ainda não começaram a doer. Ele declarou, o C.S. Lewis, abre aspas, inúmeras pessoas o procuram para serem curadas de algum pecado especial que as envergonha, ou que está evidentemente prejudicando sua vida diária.
como o mau gênio ou a embriaguez. Ele irá sem dúvida curar seu mal, mas não fará apenas isso, embora você talvez não tenha pedido nada mais. Mas uma vez que o chame, ele lhe dará o tratamento completo. Foi por essa razão que advertiu as pessoas a calcularem o custo antes de se tornarem cristã. Fecha aspas aqui, né, para C.S. Lewis. A perfeição desejada por Jesus se manifesta em obediência. Ele exigiu obediência de todos os que o seguiram. Abre aspas. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 21. Jesus descreveu seu compromisso através de uma cruz e da autonegação. Abre aspas. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Fecha aspas, está lá em Marcos 8, versículo 34 e 35. A mensagem era clara e simples, mas o preço altíssimo. Ele exigiu a vida dos discípulos e isso era tudo que eles tinham. O custo do discipulado representou a maior barreira entre ele e todos os que seguiam. Sua mensagem era radical e separava os homens. Ela perturbou a todos. Os incrédulos teriam de desistir de todos os seus valores mundanos. Os religiosos seriam forçados a negar suas tradições e orgulho espiritual, desistindo de tudo isso por causa de Jesus. Muitos que ouviram a mensagem da cruz achavam o preço alto demais. Muitos seguiram Jesus enquanto ele lhe fornecia alimento de graça, multiplicava pães e peixes. Mas quando Jesus começou a explicar o compromisso envolvido em segui-lo, eles prontamente se afastaram. Abre aspas. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele, fecha aspas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Alguns ex-discípulos afirmaram, abre aspas, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Fecha aspas. Está lá em João 6, versículo 60. Jesus jamais correu atrás de alguém que fosse embora, pedindo-lhe para ficar. Ele também não reduziu o custo, a fim de obter um número maior de seguidores. Jesus chamava continuamente os homens para que o seguissem, mas jamais forçou alguém a isso. Um jovem aproximou-se de Jesus com uma pergunta interessante. Abre aspas. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Fecha aspas. Está lá em Mateus 19, versículo 16. Jesus lhe disse para guardar os mandamentos e o jovem afirma tê-lo seguido à risca, perguntando então, abre aspas, que me falta ainda? Fecha aspas, está em Mateus 19, versículo 20. A resposta de Jesus transtornou-o. Abre aspas. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Fecha aspas. Está lá em Mateus 19, versículo 21. A resposta à pergunta do jovem era discipulado. Estava estava em seguir Jesus. A falha em sua vida era justamente essa. Mas por que Jesus colocou seu convite
em termos tão drásticos? A fim de evitar qualquer erro de interpretação, Jesus precisou criar uma situação irrevogável que não admitisse recuos. Quando ele se encontrou face a face com Jesus, foi o confronto final. Tratava-se de uma questão de sim ou não, uma decisão de obediência ou desobediência. Abre aspas. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Fecha aspas. Está lá em Mateus 19, versículo 22. O jovem rico não foi o único caso em que um provável seguidor viu-se à frente de uma exigência mais custosa a, do que a esperada. Um escriba aproximou-se de Jesus, dizendo, abre aspas, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Fecha aspas. Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20. Jesus não permitiu que o seguisse em seus próprios termos. Ele disse a outro, abre aspas, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Fecha aspas. Está lá no versículo 22 agora. Abre aspas, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa, fecha aspas. Está lá em Lucas 9,61. Jesus jamais deixou que alguém estabelecesse os seus próprios termos de discipulado. A declaração do homem foi boa, até que acrescentou a palavra mas. Se alguém se achegasse a Jesus, dizendo, seguir-te-ei, Senhor, mas iria embora desapontado. Não importa quais fossem as condições, quer legítimas ou apenas uma desculpa. Jesus estabelecia os termos. Jesus disse a esse homem, abre aspas, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Fecha aspas. Está lá no versículo 62. As exigências de Jesus não só causaram dificuldades nesses tempos, como também algumas associações íntimas. Pedro negou Jesus 3 vezes depois dele ter previsto essa rejeição. O mais destacado entre os que não se dispuseram a seguir todo o caminho foi Judas, um dos 12 discípulos especialmente treinados. Depois de segui-lo durante 3 anos, Judas finalmente cedeu à sua ganância e traiu o mestre. Abre aspas. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo-o, alegravam-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Fecha aspas. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. O que quer que Jesus fosse, ele não era um homem comum. Ele provocava reações extremas, seja de aceitação ou rejeição. No momento, todos estavam de seu lado. No seguinte, queriam linchá-lo. Todavia, a autoridade desse homem extraordinário era tão grande que ele aparentemente atravessou uma multidão assassina sem que ninguém o tocasse com um dedo sequer. Ele encontrou aceitação entusiástica e implacável hostilidade, pois era difícil manter-se neutro com relação a Jesus.
Ele levava as pessoas aos extremos e, enquanto isso, as dividia, profunda e irrevogavelmente, em dois campos opostos. Abre aspas. Quem não é por mim é contra mim, fecha aspas, disse ele. E também afirmou a seus seguidores, abre aspas, quem não é contra vós outros é por vós, fecha aspas. Mas não parece haver muita razão para especuladores neutros. Subtítulo: não podem ser meus discípulos. O Evangelho de João contém 3 marcas ou sinais do discípulo, como discutido no capítulo 2. Permanecer na palavra, amarem-se uns aos outros e produzir fruto. No Evangelho de Lucas encontramos 3 comentários negativos relativos ao discipulado. Jesus declara 3 vezes, abre aspas, não pode ser meu discípulo, fecha aspas. As 3 passagens encontram-se em Lucas capítulo 14. Subtítulo: mais do que a família. Jesus ensinou que a dedicação a ele deve superar até aquela devoção à família. Abre aspas, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, versículo 26. Em Lucas 14, Jesus mostra com grande clareza o custo imenso do discipulado. Ele ensina a seus seguidores que para ser seu discípulo é preciso obedecê-lo, mesmo que isso pareça custar-lhe a mãe ou o pai, a esposa ou os maridos, né? o irmão ou irmã, ou os filhos. Jesus dá 2 exemplos neste capítulo, que descreve o preço do discipulado. Nos versículos 28 a 30, ele fala sobre um homem que começou a construir uma torre, mas não pôde completá-la por falta de recursos, afirmando que tal homem seria naturalmente ridicularizado. Quando alguém chega à cidade de Seattle, em Washington, entrando pelo sul na rodovia 5, fica espantado com a visão surpreendente de várias estruturas que acabaram em pleno ar. As rampas inacabadas se tornaram objeto de gracejos para todos os motoristas que passam por ali. Ficamos imaginando o motivo de não terem sido completadas. Alguém deve ter feito planos e calculado errado quanto ao preço da construção. Jesus está traçando um quadro idêntico, a fim de ensinar aos seus discípulos que não devem começar algo que não vão terminar. Ele ilustra o mesmo ponto novamente, dando o exemplo de um rei que vai para a guerra, abre aspas. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Fecha aspas. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 31 e 32. Mais uma vez, Jesus ensina que se quisermos segui-lo, devemos estar prontos e pagar o preço e nenhum relacionamento humano pode ter precedência sobre ele. O outro subtítulo: carregar a sua cruz. Em meio à primeira fase, abre aspas, não pode ser meu discípulo, fecha aspas, e as 2 ilustrações discutidas anteriormente, acha-se outra advertência a um provável discípulo. Abre aspas,
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Está lá em Lucas 14, 27. Seguir após Jesus era entregar a própria vida. Quando alguém pensa na cruz, vinha-lhe logo à mente um instrumento de morte. Tomar a cruz era o mesmo que juntar-se aos seguidores de um funeral, o seu próprio. Uma visão familiar na Palestina conquistada pelos romanos era ver um criminoso a caminho da execução, obrigado a levar sua própria cruz. Mesmo antes de Jesus ter sido crucificado, os discípulos já sabiam o que era levar uma cruz. O discipulado não era para os demasiado sensíveis ou para aqueles que se preocupavam com a opinião alheia a seu respeito. O chamado de Cristo para que os seguidores para que o seguissem era de entregar absoluta, era entrega absoluta, de morte para o eu. O cristianismo sem a morte do eu não passa de filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. Um dos maiores erros cometidos pelas pessoas é separar a salvação da soberania envolvida no discipulado. Pedro terminou a primeira parte de seu sermão no dia de Pentecostes afirmando, abre aspas, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, fecha aspas. Está lá em Atos 2, versículo 36. Em seu sermão, Pedro está reconhecendo Jesus como Senhor e Cristo. Quando o povo pensava no Cristo, as pessoas imaginavam o Messias que viria salvá-las de suas dificuldades. Embora Jesus fosse um tipo de Salvador diferente daquele esperado por eles, Pedro diz justamente isso: Jesus é o Cristo, aquele que salva. Ele, porém, referiu-se a Jesus como mais do que o Cristo, precedendo seu nome com o título de Senhor. Jesus não seria unicamente o Salvador do povo, mas também o seu Senhor. Um Senhor era um mestre. Se Jesus é Senhor, ele é, então, quem governa a vida da pessoa. Alguns poderiam desejar aceitar Jesus como seu Salvador, por compreenderem que estão perdidos e almejarem a salvação. Mas não é possível ter Jesus como Salvador a não ser que se seja separado para aceitá-lo como Senhor. Quando o povo creu no sermão de Pedro e o coração deles ficou perturbado, clamaram: que faremos, irmãos? Está lá em Atos 2,36. A resposta de Pedro foi enfática. Ele não só lhes ordenou que fossem batizados, como aconteceu com 3.000 pessoas naquele dia, como também que se arrependessem. Arrependa-se significa mudar de opinião, de atitude. Significa que a pessoa muda sua maneira de viver e segue um novo caminho. A ideia envolve uma mudança de senhores. Quando antes o eu do indivíduo era o senhor, Jesus dominava agora sobre todos os aspectos de sua vida. A ordem era para arrepender-se e ser batizado. O arrependimento precedia o batismo, porque sem ele não há mudança de senhores. E, como resultado, não há discipulado. O arrependimento e o batismo andam juntos. O resultado de reconhecer Jesus como Senhor e Cristo, obedecendo através do arrependimento e batismo, foi
o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, conforme está lá em Atos 2, versículo 38. A pessoa não pode ser um discípulo ou um cristão, no verdadeiro sentido da palavra, se Jesus não for o Senhor de sua vida. Paulo falou da morte para o eu, o nosso eu, né? Aos Gálatas, abre aspas, estou crucificado como Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fecha aspas, está lá em Gálatas 2, versículo 20. Paulo disse aos Romanos, abre aspas, ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fecha aspas, está lá em Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 4. Kate Phillips apresenta uma analogia interessante relativa à morte para o ego. Ele diz: vamos supor que no dia 1, ou dia 1º de janeiro, eu estivesse voando sobre o estado de Kansas, quando o avião explodiu. Meu corpo caiu no chão e morri com o impacto. Algum tempo depois, um fazendeiro descobriu meu cadáver. Não havia pulso, batidas de coração nem respiração. Meu corpo estava frio. Eu me achava evidentemente morto. O fazendeiro abriu então uma cova. Na hora em que colocou meu corpo nela, já era tarde demais para cobri-lo. Ele decidiu terminar o serviço pela manhã e foi para casa. Cristo então veio até mim e disse: Kate, você está morto. Sua vida nessa terra acabou. Mas soprarei em você nova vida, se me prometer fazer tudo o que pedir e for para onde eu o enviar. Minha reação imediata foi: de modo algum, isso não é razoável, seria escravidão. Mas logo compreendi que não me achava em condição de impor coisa alguma e caí rapidamente em mim. Concordei de todo o coração. Na mesma hora, meus pulmões, coração e outros órgãos vitais voltaram a funcionar. Vivi novamente, nasci de novo. Naquele momento em diante, o que quer que Cristo me pedisse para fazer, onde quer que ele me dissesse para ir, me sentiria satisfeito em obedecê-lo. Nenhuma tarefa seria difícil demais, nenhum horário demasiado longo, nenhum lugar excessivamente perigoso. Nada me parecia exagerado. Por quê? Porque eu não tinha qualquer direito à minha vida. Estava vivendo em tempo emprestado, no tempo de Cristo. Kate morreu em 1º de janeiro, num trigal, no Kansas. Eu podia dizer, então, com Paulo, como Paulo, né? Abre aspas, fui crucificado, morri com Cristo e não sou eu, Kate, quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. O chamado de Cristo para tomar a cruz foi uma ordem para participar de sua morte e negar totalmente o nosso eu, a fim de experimentar um novo nascimento onde nos dedicamos totalmente a Ele. Subtítulo: Desistência dos bens. Jesus faz nova declaração incisiva sobre o discipulado. Abre aspas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Está lá em Lucas 14, versículo 33. Jesus já havia dito aos que pretendiam segui-lo que não podia manter qualquer relação humana acima
dele. Ele está agora dando-lhe instruções no sentido de que não pode considerar qualquer bem material acima dele. De fato, quando Jesus é Senhor, tudo pertence a Ele. Isso significa que todos os nossos bens são entregues à sua soberania. Isto poderia envolver a entrega de tudo o que temos, mas sempre significa dedicá-los ao Senhor a fim de serem usados para a sua glória. Da mesma forma que nosso estilo de vida se relaciona com o nosso propósito final, nossos bens se encontram igualmente nessa relação. Parece estranho que Jesus exigisse algo assim extremo, mas quando se analisa o chamado para seguir Jesus, torna-se evidente que ele está produzindo uma situação de tudo ou nada. Tish Bonhoeffer explica a desistência dos bens dessa forma. Ele diz: se quisermos seguir Jesus, devemos tomar certas atitudes definidas. O primeiro passo que se segue ao chamado afasta o discípulo de sua existência anterior. O chamado para seguir Jesus produz imediatamente uma nova situação. Manter-se na posição anterior anula o discipulado. Levi precisou deixar seu posto de cobrador de impostos e Pedro as suas redes a fim de seguir Jesus. Ninguém pensaria que algo tão drástico fosse necessário num estágio assim inicial. Jesus não poderia ter introduzido Pedro e o publicano numa nova experiência religiosa, deixando-os como estava antes? Uma pergunta, né? Sim, poderia, caso não fosse o Filho de Deus encarnado. Mas desde que ele é o Cristo, deve tornar claro desde o início que a sua palavra não é uma doutrina abstrata, mas uma nova criação da vida do homem. O único meio certo e adequado é acompanhar literalmente Jesus. O chamado para seguir implica em que há somente um caminho para crer em Jesus Cristo, e ele envolve deixar tudo e seguir com o Filho de Deus encarnado. O primeiro passo coloca o discípulo numa situação onde é possível ter fé. Se ele se recusar a seguir e mantiver-se onde está, não sabe como crer, disse ele. O único meio para os discípulos de Jesus aprender o caminho da fé é mergulhando na absoluta insegurança. Se o discípulo continuar em sua situação presente, Jesus poderia ajudá-lo, mas não seria o Senhor de sua vida. Jesus pede ao seguidor que desista de todos os seus bens, a fim de criar uma nova situação em que seja possível crer nele. Ele cria uma nova situação em que tudo depende completamente dele. O custo não é só grande, mas total, pois só quando alguém se rende completamente a Jesus é que aprende como crer e tornar-se semelhante a ele. A entrega dos bens é parecida com a história do homem que deu a uma mulher pobre 20 reais, vamos pôr aqui, né? Que está numa moeda antiga aqui. Acho que é cruzados. Vamos pôr aqui 20 reais. Mais tarde, depois de explicar a situação dela à sua própria família, esta reuniu seus recursos e ficou decidido darem 100 agora à mulher. O homem foi à procura desta e lhe disse: Você tem os 20 que lhe dei? Ela respondeu: Sim. Então me dê, falou ele.
Ela tirou o dinheiro do bolso e deu ao homem. Depois de receber os 20, ele juntou aos 100 e devolveu tudo, dizendo: Minha família quer que você receba estes 120. A ilustração se assemelha ao discipulado. O pouco que cada pessoa possui são recursos que lhe foram confiados por Deus. Portanto, quando Cristo pede ao discipulado que entregue os seus bens, está simplesmente pedindo que devolva o que, na verdade, não era seu em primeiro lugar. E de modo semelhante à história, o resultado final de entregar tudo a Jesus excede de muito a existência anterior. Subtítulo: As barreiras são altas, mas os benefícios são ainda maiores. Abre aspas. Tomou Jesus, tornou Jesus. Dois pontos. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo, né, 100 vezes mais, né, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Fecha aspas. Está lá, Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Terminou aqui, agora perguntinhas, né, para fixar aqui o que a gente... 6 perguntinhas para fixar o que a gente viu aqui nesse capítulo. Pergunta 1. Por que tantos decidiram não seguir Jesus? 2. Que tipo de compromisso Jesus estava tentando fazer com que seus seguidores tomassem? 3. Em Lucas 14, Jesus diz que ninguém pode ser seu discípulo a não ser que faça 3 coisas. Quais são elas? 4. Você tem alguns relacionamentos ou bens pessoais que coloque acima de Jesus? Quais? 5. O que significa ter Jesus como Senhor e Salvador? 6. Qual a relação entre arrependimento e batismo? E aqui tem algumas notas, né, de referência. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, né? As notas aqui de referência. Se você quiser aprofundar em algumas coisas que foi dita aqui nesse capítulo, e ele falou já um pouco e está dando aqui a referência aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para ver melhor assim. Dá uma pause aí, tá? E veja. E depois vamos entrar no capítulo 11, que fala sobre barreiras para o discipulado, os obstáculos de hoje. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí, né, o seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui, compartilha esse vídeo aqui com as pessoas que você conhece, para que elas aprendam, né, que tem que deixar, né, muitas coisas, na realidade tudo, né, para seguir Jesus. E se ficou alguma dúvida, né, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, e se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. E tudo isso gratuitamente, tá bem? E fico muito contente se você que ficou até aqui no final desse vídeo, por você estar investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito contente de você estar investindo aí o seu tempo, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?